Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula, nós vamos falar sobre a lei seca da lei orgânica, ok? Vamos falar sobre a lei seca em relação à lei orgânica do município de Palmas. Então essa lei, alguém já perguntou para mim qual é o número da lei orgânica? Bom, se ela tiver um número, ela é a 001, porque ela é como se fosse a Constituição Municipal. Ela é a lei maior dentro do município. Ela é a lei que rege o município, ok? Ela é a lei que rege os dois poderes, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. E nós estamos estudando o poder executivo. Fechou? Então, olha aqui. O capítulo 1, aqui a partir do capítulo 1, onde fala do município, assim como está lá no seu edital. Aí nós estudamos bastante, falamos aqui que o município de Palmas é parte integrante do estado do Tocantins. Por quê? Porque ele está dentro, né? Aqui, ó. Aqui é o. Oh, gente, fazer um mapa melhor, né? Aqui é o estado do Tocantins, aqui está o rio Tocantins. E bem aqui, ó, está Palmas, na beira do rio Tocantins. Então, Palmas, ela está dentro do estado do Tocantins. E Palmas é uma pessoa jurídica, ela não é uma pessoa pública. Ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela não é uma pessoa de direito privado. Ela não é o direito privado, tá? E ela é de direito público interna, porque ela, ó, Palmas está dentro do estado de Tocantins. E é autônomo. Por que autônomo? Para não dar aquela questão de submissão, que o estado é submisso à União e os municípios são submissos ao estado. Não, não é isso, tá? Eles são autônomos nos termos assegurados pela Constituição Federal e rege-se por essa lei orgânica, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Quais são esses princípios? Que eu já falei bastante. É aqueles que geralmente você escuta falando sobre eles, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Só esse texto aqui já foi cobrado várias vezes pela Copese. Né? Olha lá, o município é parte integrante, então ele integra o estado do Tocantins. Ele é de pessoa jurídica, de direito público, não é direito privado. E é interno, não é externo. E é autônomo, nos termos assegurados pela Constituição Federal. E aí, dentro do artigo 1º, no parágrafo 1º, aliás, no parágrafo 2º, fala o seguinte, que a sede dos poderes, tanto executivo como legislativo municipal, ficam transferidos para o distrito de Taquarussu. E aqui, nesse caso, está escrito Taquarussu com C cedilha. Lá mais embaixo está com 2S. Mas de boa, né? Então, distrito de Taquarussu. No dia 1º do 6, 1º de junho de cada ano, respeitado o disposto no artigo 3º da Constituição Estadual, que lá fala sobre em homenagem ao município de Taquarussu do Porto, em homenagem ao município de Taquarussu do Porto, pela concessão de sua territorialidade para a implantação da capital do estado, que hoje é Palmas. Tá? Só aqui nesse parágrafo 2º tem várias questões de concurso. Tá? Então fica transferida as sedes, é um dia só. Do executivo, que é o prefeito, vai para lá com toda a sua comitiva. O legislativo, a Câmara Municipal, vai para lá com toda a sua comitiva. Ok?
passo o dia todinho lá, todo dia 1º de junho, tá? De cada ano. Beleza. Para quê? Para homenagear ao município de Taquarussu do Porto. Taquarussu do Porto, tá? Que era o antigo Taquarussu, que pertencia ao município de Porto Nacional. Aí o artigo 2º diz o seguinte: os limites do território do município só pode ser alterado na forma estabelecida na Constituição Federal e Estadual. Então, por que os limites? Porque município tem limite, estados têm divisa e países têm fronteira. A não ser que seja para a COPESE, né? Para a COPESE, limite, divisa e fronteira é a mesma coisa, mas não é, pessoal. Tá? A jurisprudência já falou que não. E a lei está dizendo, ó, os limites do território do município só podem ser. Deixa eu fechar aqui, tá aberta. Tá aberto aqui, ó. O negócio, tá ouvindo os gritos das crianças. Os limites do território do município só podem ser alterados na forma estabelecida na Constituição Federal ou na estadual. O que esse parágrafo 2º está dizendo? Que o município, por meio de sua lei maior, que é a lei orgânica, não pode alterar os limites do território do município de Palmas. Não pode aumentar e nem pode diminuir. O município não pode fazer isso. Quem pode fazer? O governo federal, por meio de sua Constituição Federal, ou o governo estadual, por meio de sua Constituição Estadual. Por exemplo, nós temos Luzimangues. Luzimangues está dizendo que quer a independência, né? Porque pertence a Porto Nacional. O prefeito de Porto ele não pode falar assim, olha, eu vou dar a independência de Luzimangues e vou assinar aqui. Não pode. Quem pode fazer isso é o governador do estado ou o presidente da República, por meio de suas constituições. A única coisa que o município pode fazer é alterar seu plano diretor dentro do seu limite, criar distrito e suprimir distrito. Suprimir distrito significa acabar com o distrito, tá? Com o distrito municipal. Parágrafo único. Parágrafo único, já falei, né? Criação e supressão e organização de distrito. E aqui, ó, são símbolos do município de Palmas. O que você tem que saber? Que a bandeira do município é um símbolo, que o hino do município também é um símbolo, e o brasão de armas também é um símbolo. Então, o município ele tem três símbolos. A bandeira, seu hino e seu brasão de armas. São 3 símbolos que o município possui, ok? Esse parágrafo único do artigo 4º, ele é interessante, porque ele diz o seguinte: o município de Palmas buscará de forma permanente a integração econômica, política, social e cultural com os municípios que integram a mesma região. Tá? Aqui ele não está falando dos municípios que fazem limite com Palmas. Por exemplo, Porto, Lajeado, ele não está falando desses municípios que fazem limite. Ele está falando dos municípios que integram a mesma região econômica. Buscará de forma permanente a integração econômica, política, e social e cultural com os municípios que integram a mesma região. Então vamos lá. Aqui nós temos o mapa, né, do Tocantins. Ixi, nossa, não. Não. Esse aqui não é o mapa do Tocantins, não.
né? Tem nem como ser. E aí, professor, tem um Oi, áudio aí de alguém ligado aí que tá um barulho danado. tá bom, eu vou dar uma olhada aqui, o rastrear e vou desligar, tá? Essa linha vermelha aí é o Rio Tocantins. Deixa eu ver aqui quem é que tá com o áudio ligado. Acho que já fechou. Fechou, fechou. O pessoal reclamou ali no chat, aí desligaram. Ali está o Rio Tocantins. E bem aqui, ó, está o município de Palmas. Tá? Eu poderia ter trazido o mapa, né? Pessoal, salvo engano, Palmas está localizada, Tocantins está localizado na região norte, mas Palmas está localizado na região central do estado. Central do estado. Então, todos os municípios que estão localizados na região central, eles integram a mesma região do município de Palmas. Mesmo que possivelmente não façam limite com o município de Palmas. Mas se eles estiverem na região central, ele, ele integra a mesma região. Veja que aí não é os municípios que fazem limites, tá? São os municípios que estão localizados na mesma região. Aqueles municípios que estão localizados na região central são esses. Tá? Eu não tenho, não sei dizer, afirmar categoricamente, mas salvo engano são 4 municípios que estão na região central. Se vocês quiserem anotar isso aí, anote em algum lugar para, assim que acabar a aula, vocês pesquisarem, tá? Aonde está localizado Palmas dentro do estado de Tocantins e quais são os municípios que fazem parte dessa localidade. Porque é uma forma diferente de perguntar em geografia ou em história. E aqui, pessoal, vem falando das competências do município. Deixa eu só mostrar para vocês aqui quantas competências são. Olha, são poucas as competências, olha lá. São só 35 competências. 35 competências que compete ao município de Palmas. Aqui, ó, o 10º aqui, regulamentar a utilização dos logradouros públicos e especialmente no perímetro urbano. Então isso aqui compete ao município. Dentro dessa regulamentação estão esses aqui, ó. Letra A, dispor sobre o transporte coletivo. Então cabe ao executivo, que poderá ser operado através de concessão ou permissão. Quando é concessão, é através de um contrato, faz o contrato e faz a. Poxa vida. Tá. O contrato. Se for permissão, lembra que é a título. É a título precário. Por que precário? Porque o município pode avocar, pode pegar a qualquer momento. Precário. Pode pegar a qualquer momento de volta. O município pode pegar, se for permissão. Tá? Agora, se for concessão, não. O Toninho Andrade, ele tinha a empresa, era por meio de concessão, era concessionária. Ele participou de um processo de licitação e ganhou a concessão por tantos anos. Se o município pegasse, por exemplo, 10 anos que ele ganhou a concessão, um exemplo, o município pegasse de volta, tinha que pagar uma multa milionária para ele. Por isso que ninguém conseguia pegar. Até que então acabou e aí a atual gestora não quis fazer novamente a concessão, tá? E nem permissão. E hoje o transporte coletivo, ele pertence ao município de Palmas. Ele é uma empresa estatal, ele foi estatizado. O outro gestor pode fazer licitação para concessão ou permissão, tá? Então aqui, ó, concessão ou permissão mediante licitação, fixando itinerários, né? Quem vai fixar isso?
Isso, os itinerários dos ônibus é o poder público, por meio de autorização da Câmara, pontos de parada e respectivas tarifas. Então, quem aumenta e abaixa a tarifa é o executivo, tá? Por meio de autorização da Câmara Municipal, a pedido da empresa. Desse jeito que funciona. Letra B. O município também vai dispor sobre transporte individual, por exemplo, mototáxi, táxi, Uber, de passageiro, fixando locais de estacionamento de táxi e as tarifas respectivas. Aqui não vem dizendo Uber, porque o Uber aqui ainda não foi legalizado. E então, se não foi legalizado, não tem por que estar aqui, né? Fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos. Então, o estacionamento, aqueles bolsões de estacionamento pertencem ao município. Limite de zona de silêncio e trânsito e tráfego de caminhões, veículos pesados pelo centro da cidade, fixando horário. Então, tudo isso compete ao município. D. Disciplinar a execução do serviço de cargas e descarga, fixando tonelagem máxima permitida de veículos que circulam em vias públicas municipais. Disciplinar a execução dos serviços e atividades de feira, né? As feiras nós temos aqui, elas são municipais. E o comércio de artesanato. Olha lá, ó, o 11. Sinalizar vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Professor, só esse que é importante? Não, todos são importantes. Mas se eu ficar lendo eles aqui, vai dar sono em você, vai dar leseira, vai dar um monte de coisa, né? Aqui, ó o 13º. Conceder licença ou autorização para a abertura de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços similares, bem assim fixar condições de horário para o seu funcionamento. Então isso aqui é o que está lá no CTN, no Código Penal, no Código Tributário Nacional, no artigo 78, poder de polícia administrativa, que o município possui, não só o município, os estados também possuem. Então temos muito mesmo. O artigo 6º. O artigo 6º ele fala o seguinte: ao município compete, sem prejuízo de competência da União e dos estados, observadas as normas estabelecidas em lei complementar federal e estadual. O que esse artigo 6º está falando? Que todas essas competências aqui, dentro do artigo 6º, são competências comuns à União, os estados, o Distrito Federal e ao município. Olha só o 10º aqui, ó. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. Então isso é tanto competência do município como do Estado, né, o Estado, o Distrito Federal e da União. Então essas aqui do artigo 6º são competências comuns aqui, ó. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Proteger o meio ambiente, combate a poluição de qualquer de suas formas. Então nós vemos aí o fogo pegando em Palmas, na vegetação, e lá você tem bombeiro, tem a defesa civil do município, porque é tudo competência dos dois. Zelar pela guarda da Constituição, aqui, ó, o município, é competência dele. Zelar pela guarda da Constituição, Constituição Federal, das leis e das instituições democráticas, e pela conservação do patrimônio público. Olha o 2. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Aqui ainda está portador, porque essa lei é antiga, né? Mas nós sabemos que que essa palavra aqui ela já foi tirada, porque não existe pessoas. Porque se você porta deficiência, hoje amanhã você não pode portar, né? Uma pessoa que não tem uma perna, hoje ela tem, amanhã ela pode ter. Então não é portadores de deficiência. Então o artigo 6º são competências comuns aos 4 entes da administração direta: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat.
O artigo 7. Para alcance dos seus objetivos, o município poderá. Então, para alcançar os objetivos do município, quais são os objetivos? Olha, tem os objetivos descritos lá na lei de diretrizes e bases, na LD. Que lei de diretrizes e bases? Na LDO, lei de diretriz orçamentária, né? E no PPA, estou confundindo uma coisa com a outra. É muita sigla, PPA, Plano Plurianual, ok? Lá você tem as metas e prioridades, ok? Junto com a LDO, Lei de Diretrizes e Objetivos e Metas. Então o município poderá, olha lá, o verbo diz poderá, participar em consórcios, cooperativas ou associações mediante aprovação da Câmara Municipal, por proposta do chefe do Poder Executivo, celebrar convênios de acordo com outros, conforme estabelecido lá na Constituição do Estado. Aqui está falando, tipo, você vai construir uma ponte, tipo essa ponte que existe, Palmas a Paraíso. Então, o município de Palmas poderia se consorciar Palmas, Paraíso, Porto e o Tocantins para fazer aquela ponte, ok? Mais um pouquinho aqui para frente. E aqui vem falando das vedações. Sempre que falar vedação é proibição. Proibição, artigo 8º. Ao município de Palmas, aplica-se as vedações estabelecidas no artigo 19, 1, 2 e 3 da Constituição Federal. E aí, quais são essas vedações? Aqui, eu trouxe aqui, ó. Aqui é da Constituição, tá? A Constituição Federal, ela diz o seguinte: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas ou subvencioná-las, embarcar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. O que ele está dizendo aqui? Que é proibido misturar Estado e igreja, município e igreja, ok? Por exemplo, digamos, ó, só um exemplo. Pegar a religião igreja do iPhone 20 Pro Max Turbo, a igreja do iPhone 20 Pro Max Turbo. Então, a prefeita não pode se aliar a ela para comandar Palmas. Fala, não, nossa relação aqui. Agora ele pode sim. Se havendo interesse social, aquela igreja oferece tem uma casa de acolhido ou um lugar onde acolhe pessoas doentes, pessoas enfermas, um hospital religioso, né? Então, onde atende as pessoas ali, então pode sim fazer uma colaboração desde que tenha interesse, seja interesse público. Quando eu falo interesse público, é interesse comum a todos. E também é proibido ao município recusar fé a documentos públicos. Se o documento é público, expedido por um órgão público, ele não pode falar que aquele documento não vale. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então não pode criar. Em Ruanda existia, acho que existe até hoje, a diferença entre dois tipos de pessoas. Acho que o Hutu e o Voodoo, alguma coisa assim. Um é porque tem um nariz maior do que o outro. Essa é a única diferença. E lá, se você é narigudo, você pertence a tal tribo. Se você tem um nariz menor, é outra tribo. E eles guerrearam, né? Tem até um filme chamado Hotel Ruanda, tem na Netflix, onde eles se mataram. Porque um tinha um nariz maior do que o outro, ou porque um tinha um nariz menor que o outro. Pode. São seres humanos, né? Então não pode criar distinção. Aí aqui também fala o seguinte, que na Constituição Federal e nas proibições do artigo 60, 1 e 3 da Constituição Estadual. Então, quais são essas vedações, proibições do artigo 60 da Constituição
da CE, Constituição do Estado do Tocantins. Fala o seguinte: o município, além das vedações constantes na Constituição Federal, são vedados usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços municipais pertencente à administração direta e indireta sob o controle para propaganda política partidária para fins estranhos à administração. Então não pode. Também não pode doar ou vender bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre ônus reais ou conceder favores fiscais de qualquer natureza sem expressa autorização da Câmara. Por exemplo, está querendo instalar uma empresa aqui, o município fala, não, vou te dar 10 anos de isenção de IPTU. Ele pode até fazer, mas tem que ter aqui, ó, tem que ter autorização expressa da Câmara Municipal, tá? Então são essas as vedações que está pedindo aí no seu edital, tá? Agora, da organização dos poderes, como é que o poder ele é organizado? Aí aqui no artigo 9º, começa a falar do poder legislativo. Olha lá, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores. Então ele é organizado assim. Eleito através do sistema proporcional, com mandato de 4 anos. Então cada vereador tem um mandato de 4 anos. Parágrafo único. Será de 23 os números de vereadores para a representação da legislatura subsequente. Subsequente a quê? Subsequente após a primeira eleição. Subsequente à primeira eleição, após a data que foi inserida esse parágrafo único, 2023. Então, nós somos em 2024, teremos eleição, ok? Então, essa eleição, que é para a legislatura subsequente, que começa em 2025, será de 23 vereadores. Passaremos de 19 vereadores, que é a atual legislatura, para 23 vereadores, tá? Ok. Aí aqui vai falar olha, o edital de vocês pede da Câmara Municipal. Ele não pede dos vereadores, tá? Então, se alguém estiver estudando lá dos vereadores, isso não vai cair. A não ser que você fosse fazer concurso para a Câmara Municipal, tá? Mas isso aqui da Câmara Municipal corre risco sim, tá bom? Olha lá, ó. Artigo 10. Cabe à Câmara Legislativa com sanção do prefeito, sanção, aprovação do prefeito municipal, legislar sobre todas as matérias de competência do município. Em especial aqui, ó, em especial sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando, né, a legislação federal e estadual, porque vamos lá, ó, nós vou desenhar uma bola aqui, ó, uma bola. Eu vou cortá-la assim e assim, dividida em 4 partes. Quando fala suplementar, significa que vai preencher a metade dela. Tá? O que ele está dizendo aqui? Que a Câmara Municipal tem uma lei federal, onde diz assim, ó, o município vai cuidar do meio ambiente. Ponto. Aí vem a lei municipal dizendo, vem suplementando. O município vai cuidar do meio ambiente por meio de fiscalização, usando os seus órgãos de poder, de polícia, administrativa. Está vendo? Ele está suplementando a legislação, tanto a federal como a estadual. Ok? Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, né, legislar sobre tributos municipais, seu lançamento, arrecadação, normatização da receita não tributária, ok? Então isso aqui cabe à Câmara Municipal com sanção do prefeito. Fazer empréstimo e operações de crédito. Empréstimo é quando o município vai estar precisando de dinheiro, ele vai lá e pega um dinheiro emprestado. Como esse que asfaltou várias ruas e quadras, foi um empréstimo que foi pego, salvo engano, com o Banco BIRD, o Banco Mundial. E operações de crédito é quando o município ela tem uma receita a receber, tá?
mas é só um crédito. Aí ela vai lá e adianta, junto ao Banco do Brasil, em dinheiro. Tá? O banco cobra uma taxazinha lá e adianta esse dinheiro, adianta esses créditos em dinheiro para o município. E também compete à Câmara legislar sobre a diretriz orçamentária, o plano plurianual, os orçamentos anual e as aberturas de crédito, suplementares e especiais. Vamos lá. As diretrizes orçamentárias, né? Porque o município, ele vai fazer assim, ó, o executivo, ele vai elaborar seu PPA e vai mandar para a Câmara Municipal aprovar. E é isso que a Câmara vai fazer. Depois o município vai elaborar a sua LDO e vai mandar para a Câmara Municipal, onde a Câmara Municipal pode fazer mudanças aqui, tá? E também depois vai elaborar a sua LOA, onde a Câmara Municipal vai fazer as alterações. Beleza. E a abertura de créditos de crédito. Existem 3 tipos de crédito, mas aqui só vamos trabalhar com os créditos suplementares e especiais. Significa o quê? O município está construindo, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui que o município está construindo, está asfaltando o Santa Amaro. Aí lá para asfaltar o Santa Amaro é 10 milhões. Aí ele começou a asfaltar, asfaltou 80%, e acabou o dinheiro. Mas tem que terminar a obra, não tem? Então ele vai pedir a abertura da Câmara Municipal um crédito suplementar. Para terminar a obra, ok? Que é a obra que faltou dinheiro para terminar a obra. E o especial? O especial é o seguinte, eles vão fazer a obra lá. Estão fazendo a obra e aí esqueceram que para abrir as estradas precisa de máquina e faltou o orçamento da máquina. Então, se é necessário e faltou, vai abrir um crédito especial para aquilo. Pessoal, isso aqui é muito contabilidade, tá? Estou tentando falar por cima, mas o que você tem que saber aqui? Que a abertura de crédito são só 2 aqui, autorizado pela Câmara. Os suplementares e os especiais, ok? Suplementares e especiais. Porque eles podem colocar outros nomes aí, mas são só esses 2, os suplementares e os especiais, tá bom? Cabe à Câmara Municipal legislar sobre a sanção do prefeito, regime jurídico dos servidores públicos municipais, tá? Qual é o regime jurídico dos servidores públicos municipais? 008 de 99. Essa lei aqui foi feita pelo Executivo, porém mandada para a Câmara Municipal. Criação, transformação e extinção de cargos, emprego, funções públicas. Estabilidade, aposentadoria, fixação e alteração de remunerações. Observadas as normas constitucionais. Em aposentadoria tem a norma constitucional lá, dizendo qual tempo a pessoa tem que trabalhar para poder aposentar. Concessão ou permissão, lembrando que permissão é sempre a título precário. O autorização, lembrando que a autorização só é por 90 dias, tá? A autorização só é por 90 dias. A permissão é a título precário, pode tomar a qualquer momento. E a concessão é por contrato, tem um período lá, tá? É de competência do município respeitado das normas constitucionais. Deixa eu ver o que mais aqui. Cabe à Câmara Municipal concessão e cassação de licença para abertura, localização e funcionamento e expensão de estabelecimentos comerciais, industriais e prestacionais ou similares. Então são muitos aqui, não são poucos, tá? E aqui tem as competências privativa da Câmara Municipal. O professor vai cobrar? Pessoal, é o seguinte, olha só o que ela diz.
Recebeu o compromisso dos vereadores e prefeito e vice-prefeito e dar-lhe posse. Então você tem que saber que quem dá posse para os vereadores e o prefeito e o vice-prefeito é a Câmara Municipal. Tá? Isso você tem que saber. Agora, isso aqui, ó, eleger mesa diretora, isso aqui não. Agora, isso aqui tem, né, conceder licença. Então, o 5 ali, ó, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito, para se afastarem temporariamente do cargo. Tá doente, alguma coisa. Então, é a Câmara. O prefeito para se ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Esse tem que estar aí na sua cabeça, tá? Ó, essas informações aqui não. Beleza, eu vou falar sobre o processo legislativo e aí nós vamos parar. Isso aqui, a Copese cobrou nesses dois últimos concursos, processo legislativo. Tá aí todo ele, o processo legislativo na tua frente. Começa com processo legislativo, emenda à lei orgânica do município. Nós vimos lá o artigo 9º, agorinha, não vimos? Que aumentou de 19 para 23 vereadores. Aqui lá foi feito por meio do processo legislativo chamado emenda à lei orgânica do município. Depois da emenda, vem as leis complementares. Tá? O que é uma lei complementar? A diferença entre ela e a lei ordinária é o rito dela, porque ela tem que ser aprovada pela maioria absoluta em 2 sessões na Câmara Municipal. Ok? É a lei complementar. A lei ordinária é aprovado por maioria simples, pela maioria simples em 2 sessões na Câmara Municipal. Então a diferença entre lei complementar e lei ordinária é só essa, tá? Que a lei complementar ela é por maioria absoluta. A maioria absoluta dos membros. Em 2 sessões na Câmara, tá? E a lei ordinária? A lei ordinária é por maioria relativa, acho que eu tinha falado errado, né? Relativa dos presentes na Câmara Municipal em 2 sessões. Tem que passar por 2 sessões. E as leis delegadas? As leis delegadas são aquelas que a Câmara Municipal delega ao chefe do Poder Executivo para ele fazer. E quais leis que podem ser delegadas? As leis ordinárias. Tá? As leis ordinárias. Lei complementar não pode ser delegada. E depois da lei delegada, a medida provisória. O que você tem que saber da medida provisória? A medida provisória, assim que foi editada ela, no mesmo dia ela tem que ser mandada para a Câmara. E ela tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Tá? Após 45 dias, daqui, 45 dias que ela estiver na Câmara Municipal e não for votada, ela vai ficar sobretastada, ou seja, para obrigar que os vereadores votem ela. E depois das medidas provisórias, a medida provisória tem força de lei. Depois das medidas provisórias, temos os decretos legislativos. E depois dos decretos legislativos, nós temos lá no final as resoluções. E aí acabou o processo legislativo, tá? Esse é o processo legislativo. Pois não? Cita um exemplo aí de resoluções. Essas outras eu sei, resoluções que eu não sei o que é isso aí, entendeu? Olha só. Você tem uma lei. Uma lei, seja ela lá uma lei ordinária, uma lei complementar. E aí, então, o chefe do executivo, ele baixa uma resolução. Porque vai que aquela lei, ela está dizendo assim, olha, a Secretaria de Educação fará fiscalização dos professores em sala de aula. Beleza.
aí vai baixar uma resolução dizendo como que vai fazer essa fiscalização, como que vai fiscalizar esses professores, através de ponto eletrônico ou através de um pontinho lá que tem que escrever. Então ele vai baixar essas resoluções explicando a Tá, lei, entendi. tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Deixa eu interromper aqui